Olá, bem-vindo e bem-vinda à entrevista Mais M. Em estúdio hoje temos António Roquete, reeleito no final de novembro, presidente da APAP, Associação Portuguesa das Agências de Publicidade, Marketing e Comunicação. Os objetivos e prioridades para este mandato, a importância da criatividade para o sucesso das marcas e dos negócios, e os polémicos concursos são alguns dos temas sobre os quais vamos falar. António, bem-vindo ao Estúdio Eco, reeleito presidente da Associação Portuguesa de Agências de Publicidade, resumindo o nome. Hum, neste segundo mandato, o principal objetivo é promover e potenciar o reconhecimento da criatividade e da inovação, como os fatores críticos para o sucesso das marcas e dos negócios. Como e porquê este o objetivo eleito à cabeça? Bem, primeiro obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui consigo. Eh, Este objetivo já vinha do mandato anterior. Nós sentimos muito no programa que fizemos anterior, e por isso é que também renovámos agora para um segundo mandato, porque achámos que o primeiro não tinha alcançado os objetivos totais, portanto sabíamos que isto era uma corrida de longo prazo, da aproximação das marcas junto às suas agências como, eu não vou chamar como consultores, mas como parceiros estratégicos, que existe um sentimento generalizado das agências, que nós representamos na APAP, nomeadamente os nossos associados, de algum distanciamento das equipas mais séniores nas agências e, portanto, alguma degradação do valor na construção das marcas no processo criativo, porque nós chamámos-lhe, sem ofensa para os marketeers, porque eles próprios também sofreram muito com as sucessivas crises e, portanto, com a dimensão das suas equipas, alguma juniorização nas relações entre as agências e os anunciantes. E, Ou portanto, seja, o interlocutor nas marcas, é cada vez mais júnior, é isso? nós Com menos poder de decisão, se quiser? a avaliação externa, e nós temos vindo a falar sobre a temática e a chamar as marcas para discutirem essa temática connosco, a nossa avaliação externa é que há de facto um distanciamento do decisor final, ou pelo menos dos decisores mais séniores. E quando eu falo dos decisores mais séniores, estamos a falar ou do administrador do pluro, ou do próprio presidente da empresa ou CEO da empresa, e o seu diretor de marketing. Quando a cadeia começa a baixar muito e a interlocução começa a ficar muito distanciada das agências, o normal é que as equipas mais júniores tenham menos experiência e, portanto, quando passam a ser o interlocutor com as agências, Uhum. nas próprias agências, provavelmente os interlocutores também começam a ser relativamente mais júniores e, portanto, há uma dificuldade de fazer melhor trabalho e trabalho mais estratégico e mais assertivo junto das marcas, e eu acho que isso também o mercado depois sente e vê isso, e os números dizem, e não é uma tendência portuguesa, é uma tendência mundial com as sucessivas crises. Nós, o ano passado, no acordo ou na parceria que temos com o CCP, temos feito tertúlias a falar exatamente sobre esse tema. E o ano passado, por exemplo, falámos sobre o custo de invisibilidade e depois Exatamente. até trouxemos um conjunto de números do que representava. E se nós pensarmos que 80%, eu sei que os dados eram muito 80 a grandes, 90%, não é? 80 a Taxa de 90% invisibilidade, sim, é uma taxa de sei. invisibilidade, estamos a falar de bilhões de dólares ou euros, eh, de investimento que é feito e que depois não é visto, não é? E isso, Responda um bocadinho, António, porquê é que acontece, porquê é que, em vossa opinião, acontece essa juniorização do interlocutor? Ou seja, por pouca importância que dão aos temas de marketing e publicidade não, ou porque a pressão financeira sobre as vendas, e também a mudança da forma como se comunica e como se chega ao consumidor mudou muito e mudou Uhum. muito rápido. E portanto, muitas vezes, e o que aconteceu foi que a pressão financeira junto das marcas, com as sucessivas crises, nós estamos em crises desde 2011, não é? Certo. Estamos daqui a bocado há 20 anos em que saímos de uma, entramos noutra, e saímos de uma, entramos noutra. E portanto, o normal, e a comunicação, para não dizer que é normalmente há a linha mais fácil de fazer cortes imediatos. Uhum. E portanto o que O aconteceu que foi, aconteceu muito no Covid, desculpe interromper, aconteceu no Covid, mas depois também recuperou muito depressa, não é? Portanto, nessa recuperou bastante mais rápido do que nas outras crises. uhum. E como as estruturas já estavam tão enxutas, também era difícil enxutá-las mais, Certo. ou encurtá-las mais. Mas a verdade é que nós vimos, quer nas direções de marketing, quer nas agências, uma diminuição de valor substancial, porque isto depois tem correlação com o que se paga.
o que ganhavam os diretores de marketing, o que ganhavam os PMs e o que ganham hoje, o que ganhavam os accounts criativos há 20 anos e o que ganham hoje. Portanto, há uma deterioração grande de valor que depois se estabilizou e que eu espero que venha a recuperar. Mas para nós, na maior preocupação, voltando à pergunta inicial, era voltar, mesmo neste enquadramento, que é um enquadramento financeiro diferente do que aquilo que foi há 20 anos e não vale a pena chorar Sim. com o passado, é preciso preocupar-nos com o presente, é que para não termos 80% de visibilidade, temos que ter equipas mais séniores, pelo menos nas partes mais estratégicas, a estarem mais unidas e a falarem mais. Uhum. Então, essa invisibilidade de que falavam na tertúlia do CCP, hum, resulta, ou seja, porquê e em quê, não é? O que é esta invisibilidade, no fundo? Resulta muito dos processos passarem em muitas mãos. Então, quando o processo começa por uma juniorização, a preocupação de uma pessoa mais júnior muitas vezes não é o impacto que aquilo vai ter. Depois há profissionais que são de excelência, mas na maioria das pessoas qualificadas, na fase de aprendizagem, têm duas preocupações, que é a sua promoção interna e, portanto, o seu crescimento interno, e saber o que é que o seu chefe vai gostar e vai querer, e tentar pôr-se na cabeça do seu chefe, e às vezes menor uma preocupação de qual é o impacto que isto vai ter no meu público-alvo. Isto faz parte da vida humana, nós somos assim, é assim que funciona. Portanto, se nós não tivermos pessoas que têm maior capacidade de decisão a discutir connosco, vamos estar a afinar, a fazer um fine-tuning sobre um trabalho para depois chegar ali a um compromisso que é entre aquilo que achamos que é provável e aquilo que pode não perder muito impacto. Ora, isto não é a forma de fazer bem o trabalho e depois dá estes resultados de 80% a 90% de visibilidade, que volto a dizer, eu não estou a falar do mercado português, estou a falar do mercado mundial, porque isto acontece na esmagadora maioria dos países do mundo. Ok, isto gera as tais campanhas Ómega de que falava no artigo que publicou aqui no Mais Sim, Era, já quase há 2 anos, não é? Que são aquelas que não aquecem nem arrefecem. exatamente, não fazem mexer o ponteiro. Pois, nós num mercado, se estivermos atentos agora aos grandes grupos, aqui no Brasil, por exemplo, não aconteceu, em que temos as agências de meios ainda junto com as agências de publicidade e, portanto, o negócio nunca foi separado e, portanto, não houve uma deterioração tão grande do valor da remuneração em criatividade e, portanto, conseguiram, por isso é que o Brasil continua a ser um poço de criatividade e nós continuamos a ver. Agora começa-se a ver, especialmente nas grandes multinacionais, outra vez essa convergência das agências de meios junto das agências de publicidade e os grupos voltarem a estarem juntos e temos assistido a um conjunto até de fusões de marcas, desaparecido um conjunto enorme de marcas para haver maior concentração. Porque se acredita e porque se sabe que nos sistemas de remuneração para onde estávamos a caminhar, o negócio era muito pouco viável. E, portanto, O que faz sentido, em vossa opinião, à PAP, é as agências juntas, meios e criatividade. para mim, António, eu posso lhe dizer que Deixa-me dizer, António também, dono da usina, não é? De uma agência sim, criativa, sim. sou dono de uma agência criativa, mas quando comecei a minha carreira profissional, comecei no grupo WPP, anteriormente na Thomson, ainda tínhamos as agências de meios juntas. E eu julgo que o trabalho, o output final, quando trabalhado em conjunto, era melhor. Quando se separou, passou a haver um distanciamento e passou a haver, as próprias marcas passaram a ter dois fornecedores. Sou fornecedor de meios, sou criativo e muitas vezes sem uma ligação há marcas que é verdade, e eu tenho muitas marcas que trabalho, que funcionam assim, que nos reúnem na estratégia anual e às vezes até semestralmente voltamos a reunir para ver se estamos a ter a melhor estratégia, porque conseguimos encaixar muito melhor. Nós, agora não vou falar enquanto a PAP, mas enquanto a usina, por exemplo, já não trabalhamos para um filme de televisão, trabalhamos para uma ideia antes dos meios. E hoje em dia é assim que as coisas estão a funcionar, por isso é que muitas vezes vemos grandes campanhas a ser altamente premiadas, nem sequer tiveram um filme de televisão, foi uma grande ideia com grande impacto. E o mercado criativo, com a proliferação de meios e de formas diferentes de chegar ao consumidor, começou e deve, do meu ponto de vista, está certo, pensar primeiro na ideia e depois nos meios. Ora, se nós não trabalharmos em conjunto, como é que se faz isto, não é? Porque eu tenho um cliente a passar um briefing a dizer que preciso fazer uma campanha
que pressupõe que seja multimeios e depois dou um briefing para para resolver um determinado problema da minha marca a uma agência criativa que lhe diz: olha, mas nós não devíamos fazer uma campanha multimeios, nós devíamos Ou fazer já uma... estão a priori Claro, condicionados porque estamos fez condicionados pelos meios, portanto o modelo está a mudar muito. E estou convencido que uma das razões pelas quais as multinacionais também começam a convergir é exatamente porque o modelo tem que voltar a ser muito mais partilhado entre as entidades que criam um output final para a marca. Ok. Uma das perguntas que fez quando se falou do custo e visibilidade, e foi precisamente a uma agência de meios, ao Alberto Rui Pereira, é se a criatividade pode reduzir o investimento em meios. Ou seja, apostando mais em criatividade, é possível, gastar menos em meios? Pergunto agora. Nós temos assistido em algumas campanhas que têm esse impacto. Se eu conseguir criar uma boa campanha que diz qualquer coisa às pessoas e que toca em verdades que são verdades das pessoas, que elas se identificam, eu tenho um recall muito maior e, portanto, se calhar não preciso de ter tantos GRPs para que a minha mensagem passe, porque ela foi inovadora, foi diferenciada Uhum. e tocou nas pessoas. Se nós conseguimos fazer esse trabalho, estamos a fazer bem esse trabalho. E se calhar, em vez de poderem fazer 3 campanhas por ano, podem fazer 6. Mas volto a dizer, isso é um trabalho, isto é um bocadinho difícil de acontecer na plenitude, mas esse é o trabalho que as agências e as marcas devem tentar fazer. Por isso é que nós dizemos que é muito importante que as equipas mais séniores estejam muito mais envolvidas, quer do lado das agências, quer do lado das marcas, no conceito estratégico de comunicação para a marca. Ok. E ainda há dúvidas, ou seja, ainda há dúvidas ou acha que há dúvidas mais ou menos fundamentadas sobre o impacto da criatividade, da publicidade, da comunicação no negócio? Depende. No negócio e na construção da marca que depois leva Depende, ao porque negócio, nós, não é? por Aos exemplo, resultados. na distribuição é mais fácil medir, porque nós temos campanhas. Cada vez temos menos campanhas de marca, é verdade, mas temos muitas campanhas de produto, não é? E essas campanhas de produto têm objetivos claros e definidos. Eu preciso de subir 5% nas vendas deste produto ou neste segmento, ou preciso de criar uma atração para um conjunto de produtos que as pessoas não nos reconhecem como produtores ou distribuidores desses produtos. E, portanto, essas campanhas depois têm uma correlação direta. Se eu conseguir atingir o objetivo que foi definido nas vendas ou não foi definido nas vendas. Portanto, há partes que são auditáveis, medíveis e depois são os KPIs formados e às vezes até Uhum. servem também até como sistemas de remuneração se conseguimos atingir esses objetivos ou não. É menos medível, mas também é medível e as grandes marcas fazem a relevância da marca junto dos consumidores. Isso tem mais a ver com se é uma marca que eu me identifica, é a marca que eu quero ter, porque é que em 2 produtos que são muito similares, eu escolho uma marca A, escolho a marca A ou escolho a marca B. Isso é construção de marca, não é? Uhum. E portanto esse é um trabalho fundamental, Que eh, continua que continua um que não bocadinho deveria, que às a vezes deixar de parte? está distante e mesmo, também é uma conversa que temos vindo a ter junto das marcas, mesmo nós sempre que vamos para o ar, com qualquer campanha, seja ela em qualquer campanha, em qualquer meio, Uhum. seja para criar vendas, seja para criar, goodwill para a marca, nós temos que estar sempre a trabalhar a marca, porque mesmo quando eu trabalho produtos, se eu deixar de ter o cuidado, só estiver preocupado com o CTA, provavelmente posso até estar a falar, aquela marca estar a falar e eu nem a identificar. Portanto, essa tal E depois gestão de na marca prática é possível, é viável, acontece? acontece, mas aí volto a dizer que a qualificação das próprias marcas e das equipas é fundamental para esse trabalho ser bem feito, não é? E por isso a nossa preocupação é muito grande de prestigiar aquilo que é o nosso trabalho, prestigiar aquilo que são as direções de marketing e haver uma maior aproximação outra vez sobre 2 processos estratégicos que continuam a ser outsourcing, porque as marcas continuam a não ter gabinetes de agências criativas dentro das suas próprias marcas. Uhum. Procuram fora e procuram fora por alguma razão, não é só para externalizar custos, é porque têm ideias frescas, estão menos presas, estão mais livres, e por isso é que o negócio faz sentido, não é? Desta forma. Ok. As métricas, é outro dos temas, não é? A forma como o que se gasta ou o que se investe, em estudos, por um lado, não é? E a forma como as campanhas são avaliadas. Falou aí do Alberto Rui, ele referiu, e é mais especialista dessa área do que eu, quando fizemos esta tertúlia, outro fator que até é estranho para nós, mercado,
e deveria ser estranho para as marcas, é que há muito menos medição. Pois. Porque o custo de investimento nas métricas também é alto. O custo dos estudos de mercado e de procurar as métricas é relativamente alto, sendo aqueles fatores que nós não dominamos, porque quando temos um objetivo de subir 5% das vendas de um determinado produto, esse é fácil, é interno, não é? Vendeu ou não vendeu? Eh, Todas as outras métricas que nos obrigam a ir falar com o consumidor e perceber qual é que é o estado de alma dos consumidores, obriga a ter custo com as métricas e, portanto, há uma diminuição muito, muito grande no investimento em métricas. E, portanto, mais desconhecimento sobre qual é que é o verdadeiro impacto que a comunicação está a ter junto daquelas marcas. E, portanto, elas vão estando estáveis e vão fazer, a métrica é mais, não se vê uma queda no consumo da minha marca ou não se vê uma queda no consumo dos meus produtos e depois às vezes quando há uma queda aí a coisa começa a assustar e talvez aí vão medir. Ou seja, numa altura em que há mais dados do que nunca, não é? E Uma em altura em que a que- teoria se estuda mais o consumidor Claro. do que nunca, etc, Só etc. que não se pode viver com dados Google, não é? Pois. Gratuitos. É preciso ir, às vezes é mesmo preciso ir estudar, averiguar e consultar os consumidores, seja do ponto de vista dos quantitativos, seja dos qualitativos. Uhum. E a aproximação com os anunciantes, ou com a Associação Portuguesa de Anunciantes, como é que está? Estes são temas comuns, não é? São temas comuns, essa também fez parte do nosso processo e por isso estamos na segunda fase. Eh, Para nós, a APAP, era muito importante estarmos muito mais próximos dos anunciantes, porque nós não vivemos sem eles. Eu acho que eles vivem mais sem nós, porque podem fazer estudos de agências dentro das suas marcas, mas nós dependemos absolutamente dos anunciantes e são uma peça fundamental, são os nossos clientes. Eh, e, portanto, voltando à sua pergunta, perdi-me agora. Esta dos anunciantes da APAP era a junção entre Proximidade a à APAP. proximidade e os temas comuns, no fundo, O ou o que entre nós temos feito é uma grande aproximação junto da APAN, porque também reúne, é a associação, que reúne os anunciantes, Uhum. e sensibilizado muitas marcas, as agências que são associadas da APAP, a estarem mais próximos naquilo que é a agência da APAP e mais próximos na forma como nós promovemos encontros para falarmos sobre estas temáticas com os Uhum. anunciantes. E temos feito alguns encontros desse tipo e no caso do CCP, das tertulias CCP, que acontece todos os anos, é um bom momento para o fazer. Em relação à APAN, começa a haver, há uma proximidade, houve um trabalho também grande por exemplo, em relação aos prémios de eficácia, que é uma altura em que nós estamos muito próximos, não sei se ia tocar nesse tema. Yeah. Eh, Como é que surge a ideia de os prémios de eficácia caem enquanto prémios de eficácia, não é? E passam a chamar-se É fixe. EFIs, e feitos em conjunto com a Associação com a APAP, não é? Esta direção, quando tomou posse, eu quando tomei posse como presidente, uma das coisas que questionei na APAP, porque eu estava distante, era mero associado e com algum distanciamento, perguntei a razão pela qual nós não estávamos nos prémios de eficácia, uma vez que é um prémio que qualifica a eficácia de campanhas criativas, não é? Uhum. E dos resultados que elas tiveram para os objetivos que foram definidos pelos anunciantes. Eh, e como sabem, quem até monta os cases todos para os prémios de eficácia, na esmagadora São as maioria, são as agências. agências. E portanto, porque é que a primeira pergunta foi porque é que a APAP não está com a APAN. Depois de indagar, sei que foi por responsabilidade da APAP, Ok. portanto o que eu quis foi reabrir o canal. Eh, mas também era preciso perceber porque é que nós vamos reabrir um canal se não tivermos mais nada para entregar. E uma das coisas que também estava no nosso horizonte, está, se calhar não temos investido menos, mas gostaríamos de investir mais, é a ideia de que até pós-Covid, da internacionalização, da possibilidade de exportação criativa Uhum. do país. E nós, para exportarmos, também precisamos de ter relevância. Para termos relevância, temos que ter Tem de ser prémios que são reconhecidos internacionalmente. Os EFIs são os prémios internacionais de eficácia reconhecidos em grande parte do mundo. Os prémios de eficácia, mesmo, eu falei, por exemplo, com as networks, sobre qual era a importância das networks se deixássemos de ter prémios de eficácias e passámos a ter EFIs, e todas as networks, os presidentes das networks, com quem eu falei na altura, o que me disseram foi, olha, começava logo por ter um problema muito menor de ter justificar porque é que eu vou investir tanto dinheiro num prémio que um estrangeiro
mas que prémio é esse? Eu tenho que lhe dizer que são EFIs portugueses. Para além de que, para os rankings das próprias networks, eh, eh, tem muito mais interesse e das locais, não é? Networks locais, de saber que têm EFIs, porque o seu reconhecimento, quer nos seus pares, quer noutros anunciantes, depois entram nos rankings internacionais. Portanto, era para nós uma grande mais-valia e entramos em conversações imediatamente com os EFIs. E pronto, e depois iniciámos uma conversa que foi longa, prolongada, de 2 anos, porque também percebo e a verdade seja dita que a APAN tem muito mérito ter criado ao longo destes anos todos, 20, um prémio que hoje em dia não é questionado de forma nenhuma como um prémio que qualifica. Aliás, nós hoje já temos concursos em que temos que ter prémios de eficácia, porque senão nem sequer estamos convidados para os concursos. O que significa, eu digo de eficácia como também do CCP, já nos aconteceu e neste ano já nos aconteceu. Agora estou a falar enquanto agência, é mais do que um concurso, em que uma das condições era ter ganho algumas eficácias nos últimos 3 anos e prémios CCP. O que significa que esses prémios conseguiram atingir níveis de prestígio que qualificam ou não as agências para poder participar em concursos. O concurso é aqui outro dos temas, não é, António? Que continua a ser muito crítico sobretudo para as agências. Como é que nós no ano passado publicámos uma série de artigos sobre concursos, porque no ano passado há 2 anos, começou o primeiro e depois tivemos uns 7 ou 8 de resposta a artigos de opinião. Hum, como é que vê hoje os concursos? Ou seja, muitas agências, muito investimento, que continuam a ser convidadas ou não, pergunto-lhe, um investimento muito grande da vossa parte. É um investimento brutal, continua a ser um investimento brutal. Só fazer aqui o enquadramento, há uns anos, quase há 10 anos, julgo eu, tentaram fazer um guia de boas práticas junto com a Associação Portuguesa de Anunciantes, que acabou por ser descontinuado, e considerado concorrência Ficou suspenso desleal, ficou suspenso. por uma ação colocada pela Autoridade pela da Autoridade da Concorrência. Concorrência e naquele caso específico Condenou na altura a uma multa de quase respondeu 4 milhões de euros quase 4 milhões de euros, com uma coisa inédita que é com responsáveis solidários, ou seja, membros de uma direção que estão ali, como sabem, pro bono, a tentar fazer alguma coisa pela indústria e fizeram um guia, que é um guia que existe em vários países, e que nem sequer era vinculativo. Portanto, foi muito estranho, é muito estranho aquele processo. Eu não posso falar muito sobre ele porque o processo não está fechado. Posso apenas dizer que eu saiba, não existe jurisprudência e seria ao fim do associativismo em Portugal quando se, através de um processo, cria responsáveis solidários. Portanto, no fundo, tanto a APAP como a direção da APAP. Aquela direção da APAP, nem sequer são os associados todos, Sim. porque os associados subscreveram o guia de boas práticas, e um guia de boas práticas não é condições pela qual se pode entrar num concurso, é um guia de boas práticas da forma como o mercado se devia organizar. Eu devo dizer por experiência, e às vezes Que aconselhava só em relação às agências, aconselhava a ter no máximo 3 agências mais a incumbente nos concursos, não é? Portanto, 4 agências. aconselhava que faz parte do direito e da liberdade de qualquer anunciante falar com 10 agências se quiser. Agora, não precisa de pedir 10 propostas criativas, porque se nós imaginarmos o que é o custo hora para as agências, do investimento em estratégia, em criatividade, e agências que sejam sérias e que estejam a fazer um trabalho sério, implica milhares de euros de investimento. Ora, ir com 10 agências, eu nem percebo como é que o processo faça muito sentido. E uma das coisas que o guia das boas práticas, que eu devo dizer que é uma prática que eu pratico, enquanto agência, que é, nós temos um conjunto de credenciais. Estamos no mercado, trabalhamos para marcas e temos um conjunto de credenciais que nos definem como agência, como perfil de agência, e perceber o trabalho que estamos a fazer. E as marcas, que também são qualificadas, porque estamos a falar de direções de marketing que têm um desses pelouros, que é o pelouro da comunicação, conhecem o mercado, se forem minimamente atentos e percebem quais é que são as agências que estão a fazer o trabalho que eles se identificam mais para a sua marca, ou até gostam até do trabalho de coisa, mas não se identificam, portanto acham que é uma agência que não tem esse perfil, e portanto podem pedir credenciais.
Outro dos fatores de decisão, para tomada de decisão sobre a escolha de uma agência, é preço. E, portanto, através de um scope e da entrega de um scope of work, podem pedir uma análise do preço. Já viram as credenciais, fazem uma shortlist, dizem, olha, destas agências, aquela que eu elegeria para trabalhar convida 10 para apresentar credenciais, escolhe 6 ou 7 para apresentar preço, ou 5, e depois faz uma shortlist de 3 daquelas que acham que são competitivos, portanto encaixam-se no orçamento, têm credenciais que acham que estão bem definidas, e depois, então, fazem um pedido de proposta criativa. Isto é mais ou menos razoável, e eu até sou da opinião, agora já como empresário, não como uma APAP, mas embora partilhe isto, em que eu acho que nós não deveríamos ir para a criatividade. Em algumas empresas eu até, por normas das próprias empresas, percebo que seja preciso uma proposta criativa, mas não sem fio de rejeição. Coisa que eu já tenho vindo a praticar e que tento sensibilizar também os E meus já pares. consegue praticar, portanto já Sim. tem. Como é que Isso é são os uma- concursos neste Quer momento? dizer, cada marca faz o que quer. Eu conheço, por acaso só conheço um, não vai a concursos. Nós, enquanto agência, vamos a concursos, mas já vamos e temos vindo a definir a muito menos e com entrega de criatividade, com o fio de rejeição. E eu acho que o mercado devia encaminhar para isso, porque é uma das formas também de sensibilizar a outra parte de que aquele custo não pode ser uma forma de honorar, porque, quer dizer, se eu tiver 3 agências, há 75% de investimento feito por 3 agências, não é remunerado, minimamente remunerado. Nós estamos a fazer, normalmente até estamos a falar, o fio de rejeição é um contributo para não ser uma perda tão grande. O fio de rejeição pode ter que valor, mais ou menos? Eu já recebi fios de rejeição, eu já fiz fios de rejeição em que me tinham de pagar 50% do FII para o projeto. Mas o fio de rejeição pode andar entre os 2.000, eu já recebi 2.000, entre os 2 e os 7. Mas continua, é verdade que o mercado continua, na esmagadora maioria, a não pagar fios de rejeição e como condição a não pagar fios de rejeição. Posso dar como experiência, claro que isto é uma entrevista, espero que algumas pessoas vejam, e aqui eu falo como empresário, como dono de uma agência, de que condicionar a dizer eu não entro sem fio de rejeição, não é uma má estratégia. Não é uma má Não é uma má estratégia, portanto. estratégia. Não é uma má estratégia. Se estivermos cientes de que fazemos um bom trabalho, estamos qualificados, acho que não é uma má estratégia, é uma forma das próprias empresas mostrarem que são qualificadas e, portanto, que não estão disponíveis para apresentar um trabalho. Nós não fazemos isso ao E contrário. tem acontecido. Sabe que em arquitetura também acontece isto em Portugal e nos outros países não acontece. É do que é um arquiteto fazer um projeto de uma casa em concurso, ou um projeto de um edifício em concurso e não ser remunerado por aquilo. O trabalho que aquilo implica não faz muito sentido. Portanto, eu aconselho os meus pares a serem muito mais criteriosos na entrada nos concursos e na forma como se faz. Devo dizer também por experiência, vamos lá ver, eu não quero aqui fazer um ataque generalizado às marcas, porque as marcas fazem aquilo que nós permitimos que elas façam. Também por experiência, noutras alturas da minha vida publicitária, assisti, isto acontecia normalmente entre agosto e setembro, muitos concursos, não eram concursos para ganhar contas, mas eram concursos para ganhar um portfólio de ações, de marcas muito prestigiadas, e depois percebia-se que aquilo era um manancial de procura de ideias para se apresentar lá fora às direções de marca. Vamos chamar aqui 4 ou 5 consultores e dizer que temos estas ações, estes produtos, estas inovações, deem-nos ideias para promover isto. Quer dizer, Portanto, e sem custo ficavam ali com. ficam ali com o histórico de ideias, nem é tanto para publicidade tradicional, é mais para ativação, ações, promoção de venda, etc. Se pensarmos que isto é possível acontecer, estamos a ver como nós alimentamos também direções de marketing de multinacionais grandes e com competência, com ideias que deviam ser construídas por elas próprias e depois com os seus parceiros remunerados. Uhum. E ainda acontece muito? Ou hoje ainda acontece? Eu tenho falado com os meus pares não tanto, acho que às vezes ainda existe alguma tentativa, acho que as agências de menor dimensão sofrem mais com esse problema, e eu também sofri noutras alturas da minha agência. Agora imagino que grande parte das agências mais pequenas continuem a ser alvo desta prática má, para chamar os nomes às coisas má, muito má. Ok. Antecipa, pensando, sei lá, nos últimos 2, 3 anos,
está a evoluir, ou os concursos estão a evoluir da forma que considera positiva ou Eu ainda estão muito sinto longe eu de chegar sinto lá? sinto nos últimos anos, uma melhor qualificação das direções de marketing das marcas, com alguma importância e, portanto, também maior respeito, pelos seus parceiros e na forma como abrem os concursos e abrem os concursos de forma mais séria. Devo dizer que tenho participado em alguns concursos que me pareceram concursos muito sérios, muitíssimo bem construídos, com uma genuína vontade de conhecerem o trabalho e aquilo que as agências podiam aportar às suas marcas, e depois uns ganham, os outros perdem-se, isso faz parte do processo, e temos bons operadores no mercado, portanto é normal umas vezes ganhar, outras vezes perder, mas neste tipo de processo e tenho assistido com muita alegria que começa a haver mais concursos desse tipo. Acho que a Scopen também trouxe, pela sua metodologia, embora já havia até usarem metodologia da Scopen, perto da Scopen sem ser com a Scopen, mas acho que é uma metodologia, é aquela que eu, neste mundo que não é perfeito, é aquele que para mim me parece o que faz mais sentido. Ok. Portanto, queres explicar um bocadinho como é O modelo da Scopen é exatamente aquilo que eu defini como acho que um modelo correto. Aliás, a Scopen muitas vezes não chega à fase criativa. Aliás, a Scopen não chega à fase criativa. Portanto, é a apresentação de É a apresentação de credenciais, credenciais. apresentação. Não, há a apresentação de credenciais. Há normalmente um processo que passa em paralelo há uma long list com credenciais e com algumas perguntas que já são vocacionadas para a razão pela qual fazia algum sentido nós, enquanto agência, trabalhar aquele cliente, e portanto nós temos que orientar as nossas respostas e também a tipologia de credenciais àquilo que aquela marca procura. E depois dessa long list, há a parte que já não faz sentido passar à segunda fase, e na segunda fase o que fazemos, o que a Scopen faz com as agências convidadas é uma reunião de química, né? Portanto é uma reunião em que nós vamos já estar com a marca e normalmente um grupo até mais alargado, portanto sem ser muito em petit comité, para percebermos. Essa reunião de química É uma muito reunião importante. é uma reunião muito importante e muito interessante, porque nós apresentamos as nossas credenciais, a razão pela qual fizemos aquela construção, e aquele trabalho com aquelas marcas. Normalmente as marcas e os clientes, e os diretores de marketing e quem está nos planeamento estratégico, falam de alguns desafios que eles próprios têm, discutimos um pouco esses desafios e percebemos ali como é que aquilo funciona, e depois entramos numa terceira fase, que aí já é uma shortlist, em que fazemos um workshop conjunto sobre um desafio específico. Não é um briefing criativo, em que as agências vão no escuro trabalhar 3 semanas sobre uma marca que conhecem muito pouco, mas fazem um workshop criativo com uma equipa alargada, quer do cliente, quer das marcas, e depois a própria agência define o modelo do workshop. E eu acho que tem resultado bastante bem. Eu ganhei a IKEA neste sistema, por exemplo, é uma grande marca com sou suspeito porque são meus clientes, mas a Carla também os conhece, muito qualificados e portanto. Portanto, o anúncio sensação do ano passado, a estante, não é? Que Na sensação já tínhamos 2 anos de relação. sim, exatamente. Portanto, toda a criatividade do IKEA, mas no ano Esse passado é outro foi. tema também muito interessante sobre a longevidade das relações com as agências, porque a parceria estratégica com uma agência, desde que se alimente a exigência vinda das marcas e dos clientes e da própria agência enquanto responsável por todos os dias numa folha em branco tentar trazer um trabalho melhor que o de ontem, e essa longevidade, porque esse conhecimento sobre as marcas é altamente produtivo para podermos, e a relação de confiança que se vai ganhando, para conseguirmos construir ao longo do tempo um trabalho que é muito mais consistente e que depois eu não gosto de dizer os consumidores, mas que as pessoas depois identificam como marcas com que se identificam. Significa que estamos a fazer um bom trabalho. E esse trabalho muitas vezes não é possível num ano ou de 6 meses. É a diferença também entre a parceria, não é? A parceria estratégica, trabalho de consultores ou fornecedores. Um one shot. Agora faço uma campanha com este, amanhã faço uma campanha com o outro. É muito difícil manter depois essa consistência de marca nesse sistema.
Uhum. António, desafios para este ano, estamos ainda no início do ano, não é? Portanto, ainda estamos na época das tendências e desafios. Eu não prevejo grandes alterações. Temos sempre o desafio da inteligência artificial, porque é um terreno que andamos todos a apalpar. Eu não prevejo grandes alterações em relação àquilo que tem sido os processos eh, em 2024 e em 2023. Em 2025 não vejo, quer dizer, não prevejo, não vi, não sinto do lado das marcas, não sentem os meus pares, no caso da APAP, e eu no caso da agência, da usina, eh, muitas diferenças àquilo que foi os anos anteriores, mas nós vivemos num mundo em mudança, né? Vamos lá ver o que é que o Trump vai fazer. Nós estamos todos sempre muito condicionados do que é que. Já se sente algum impacto do Trump das eleições? Não, sempre tem Desses... conversas agora ainda em conversa de café, o que é que vai acontecer e que impacto é que determinada postura nas transações comerciais pode existir. Eu acho que no caso da Europa existe até uma maior ansiedade sobre o que é que esta América de Trump vai fazer em relação à Ucrânia e à forma como, e isso sim, para nós europeus teve um enormíssimo impacto até nos custos inflacionistas que tivemos Certo, assim que começou a guerra. Portanto, acho que a preocupação que já europeia vai tem há muito a 3 ver com anos, isso, não é? Parecendo que não. que já vai em 3 anos, já vai em 3 anos. E não sabemos, e continuamos sem ver fim. O Trump prometeu que acabava em 24 horas, já passou um bocadinho mais. Vamos ver o que é que vai acontecer, porque os Estados Unidos também têm sido um apoiante fundamental para sustentar a guerra ucraniana, pelos bem, pelos, os bélicos, Sim, o apoio o todo apoio bélico militar, sim. militar que lhe tem feito. Quer dizer, se o Trump cortar é uma situação, se o Trump não cortar é outra situação. Portanto, vamos ver. Isso depois tem toda uma correspondência. Também nas transações comerciais, por acaso ele vier com 25%. Eu estava a ver Portugal, até chega engraçado, nós importamos mais ou menos, Portugal, no caso de Portugal, 2.000 e tal milhões, e exportamos 5 para 6 mil milhões de euros só nós, portugueses, para os Estados Unidos. Portanto, se vier aí um imposto de 25%, como é que isto vai funcionar? Hum. Para falar do nosso caso, depois quando extrapolamos isto para a Europa, já estamos a falar de 500 mil milhões, foi com mais ou menos E quanto tempo é que isso pode depois demorar a chegar aos orçamentos de marketing? pode ser rápido, depende da rapidez com que ele faz. Eu devo-lhe dizer, não sei amanhã se calhar engolir as palavras, em que eu acho que isto é uma estratégia muito trampista de negociação e de tentativa de algum reequilíbrio e em alguns casos, eventualmente até com alguma razão. Uhum. Não podemos olhar só para a parte negativa, mas é o modelo, é a forma como ele faz esta negociação. E nós vimos que em 24 horas ele já deu um mês, já conversou com o Trudeau, já conversou Uhum. com a Presidente do México, e portanto é muito o espírito belicista na Da negociação negociação, do sim. Trump. Portanto, com ele a gente nunca sabe, até o lavar das cestas é vinima. Uhum. Ok. O falava-se também na regulação excessiva, nós no início do ano fizemos aqui para a Eco Magazine, um trabalho de antevisão de 25, e a Sofia Barros, a secretária-geral da APAP, disse-nos que um dos desafios para 25 teria a ver com a regulação excessiva na publicidade. Portanto, dizia ela que a publicidade é um alvo fácil para políticos se apresentarem mediaticamente como protetores dos cidadãos, esquecendo que a concorrência aberta e mediática leva aos avanços dos produtos, dos serviços e das tendências, estava a ler. Ah, por regulação excessiva, de que é que se fala? Vou Qual é dar- o receio ou o tema? vou-lhe dar um exemplo. Banca. Eh, Como sabe, o Banco de Portugal cria, aliás, tem um estudo, então tem um Uhum, gabinete para criar, para regular a forma como os bancos comunicam. Eu sei que nós vimos de um conjunto de crises e, portanto, mas os problemas que os bancos tiveram não foi por publicidade enganosa, foi por ter pessoas à frente desses bancos que não eram pessoas sérias. uhum. Portanto, não era por causa das campanhas de crédito de habitação, crédito pessoal ou de produtos estruturados. Era por quem definia os produtos estruturados e fazia depois ali um conjunto de tramóias que não chegava ao consumidor. Hoje em dia, se reparar na banca, raramente consegue ver uma campanha de produto.
porque é impossível fazer uma campanha de produto para a banca. Se eu quiser fazer uma campanha de crédito de habitação, eu tenho uma lagartixa tão grande, em que nos obrigam a pôr. E pergunto, isto é boa concorrência? Os bancos estão a dizer às pessoas o quão competitivos são nas suas taxas, nas suas ofertas de produtos, de forma massificada, e podem-no fazer? Uhum. Não podem. Isto tem paralelo na Europa? Não tem. Eh, Se formos à indústria farmacêutica de produtos de venda livre, eh, eh, se for aqui a Espanha, no fim há uma coisa, consulta o seu médico, fala com não sei o quê, cuidado, eu estou a falar de produtos de venda Uhum. livre. Aqui em Portugal não podem, ou podem, mas têm que gastar 50% do investimento em meios numa lagartixa, a explicarem em que exemplo é que estão, como é que estão, etc. Isto é bom para a transparência? Eu tenho imensas dúvidas que isso seja bom para a transparência. E que isso seja bom para a transparência e para permitir que as marcas cheguem a nós e nós entendamos quais é que são as opções que temos de forma mais livre. Uhum. Portanto, a mim parece-me que há um excesso de regulação e Uhum. um papista mais que o Papa. Tendo a publicidade também o objetivo de informar, não é? É Claro, uma análise. claro. Depois a Sofia, quando comenta isso, também fala, porque é verdade que nós somos muitas vezes chamados à Assembleia da República para opinar sobre as ideias que ali estão a ter, e muitas vezes também se nota alguma desqualificação, especialmente quando entramos nos produtos mais com açúcar, etc. Há alguma desqualificação do que é que o próprio processo cria, o próprio processo das marcas, da Uhum. forma como comunicam, pode ser benéfico para melhorar os produtos e o output dos produtos, e depois a própria exigência de nós, enquanto nós não somos um bando e já não somos uns iletrados. As pessoas leem, veem, as marcas hoje em dia, fala-se muito de propósito, fala-se muito de sustentabilidade, e isso Uhum. não acontece porque as marcas resolveram que agora vão gastar imenso dinheiro em sustentabilidade, resolveram porque os consumidores não estão disponíveis para comprar marcas que não tenham, maior consciência ambiental, maior consciência social, etc. Pronto, Uhum. e isso é feito pelas pessoas, não é feito pelas marcas, que também são pessoas, no fim de Certo. contas. Mas o executivo, os deputados, os políticos, portanto, quem faz estão pouco sensíveis para, ah, para Eu acho que os deputados, eu aí sou menos radical que a Sofia Barros, minha secretária-geral, de quem eu gosto muito, menos radical na forma como ela põe a questão. Eu acho que os políticos estão a fazer o trabalho deles, que é um trabalho de exigência em relação àquilo que é a oferta das pessoas para qualificar os produtos e a informação que chega aos consumidores. O que acontece muitas vezes é que nem sempre se rodeiam de pessoas qualificadas para fazer o trabalho conjunto e, portanto, falam com muito pouco conhecimento de causa. E quando se legisla com pouco conhecimento de causa, a probabilidade de se legislar mal é maior. Portanto, eu acho que, enquanto Presidente da Associação, o que eu posso pedir aos nossos legisladores é que se apoiem em nós, e quando falo em nós, há a PAP, há a PAN, a ERSE, um conjunto de entidades que têm maior especialidade nessa área, antes de fazerem uma lei final, Uhum. porque vão fazer uma lei provavelmente muito mais qualificada. Uhum. E têm sido ouvidos ou já foram ouvidos? Somos ouvidos, mas muitas vezes quando somos ouvidos já no é só mesmo porque check, Uhum. faz parte o ouvir. E, portanto, mesmo no caso do Banco de Portugal, não existe nenhuma abertura para perceber, nem nenhum estudo para explicar que aquilo não faz sentido nenhum. Uhum. Ok. O Nós publicamos à segunda-feira, voltando aos diretores de marketing, publicamos à segunda-feira uma secção que é a primeira pessoa, em que todas as semanas apresentamos um diretor de marketing e depois termina com um conjunto de 10 questões de resposta muito rápida. E vou-lhe pedir que responda também, invertendo aqui um bocadinho as perguntas, vou-lhe pedir assim que num parágrafo me responda também algumas a parte do questionário. Então, em publicidade, ou em criatividade, ou em comunicação, é mais importante jogar pelo seguro ou arriscar? Não é arriscar, claramente. Jogar pelo seguro, vamos falar daquilo que já sabemos que as pessoas querem ouvir. E nós temos que falar daquilo que as pessoas querem ouvir de uma forma que elas não estavam à espera que fosse daquela forma. Porque fomos tratar de um assunto que para elas é importante, numa abordagem que elas não estavam à espera, porque é assim que deixamos de ser invisíveis e passamos a ser visíveis. Ok. Hum, e a publicidade em Portugal numa frase? Está bem,
mas eu não vou dizer a segunda parte, e recomenda-se. Eu acho que há muita coisa para fazer para chegarmos à segunda fase de recomenda-se. Mas acho que está. Eu sinto que há alguma maior qualificação, e devo dizer com algumas agências e marcas, que exatamente por arriscarem, por estarem preocupadas com os temas da sociedade, etc., têm vindo a trazer como benchmark para outras marcas provocar isso. Eu, sem querer falar em causa própria, mas como a Carla já falou disso, eu acho que o caso da Estante provocou um bocadinho. Nós andamos todos estamos em pânico hoje em dia, porque as marcas e nós Uhum. fazemos qualquer coisa e somos criticados, vão logo alguém, não é, nas redes sociais e critica, e, portanto, isso cria medo. Antigamente não acontecia isso, porque era esse destilar de ódio não era possível, não havia plataformas para fazer. Hoje em dia há. Portanto, estamos E na isso, ditadura do politicamente correto claro, até. portanto, entramos um bocadinho na ditadura do politicamente correto. Quando se faz. Porque é que a Estante teve impacto? Não teve impacto porque não trouxe nenhum tema novo. Havia um acontecimento e a Estante, que por acaso é uma campanha mais alargada, contextual, mas também fala ali de um tema que naquele contexto fazia sentido. O grande impacto não é por ter falado daquele tema, é por uma marca ter tido a coragem de brincar com aquele tema a propósito da venda numa estante. Essa que é a grande diferença. E teve também, viralizou também com de marcas depois a fazerem, a brincarem com a E as campanha, não é? marcas, muitas delas às vezes muito conservadoras, atrás dessa conseguiram ir. Eu posso lhe dizer, e tenho a certeza que pares meus acontece, como aconteceu já com outras campanhas no passado, que também foram minimamente viralizáveis, ou viralizaram, em que vêm dizer assim, eu gostava que me fizesse uma estante. Uma estante não se faz. Primeiro porque não se constroem virais, eles Uhum. acontecem ou não acontecem. E depois porque há muito poucas marcas também com essa coragem, porque têm que perder um bocadinho esse medo de serem criticadas. Nós, enquanto pessoas, sabemos que nem toda a gente vai gostar de nós. Nós queremos que o maior número de pessoas, que haja muita gente, que preferência que não haja ninguém que nos odeie, Uhum. e que estejamos bem com a vida e, portanto, que as coisas corram bem. Mas há pessoas que nunca vão gostar de uma determinada marca ou de um determinado comportamento, faz parte do processo. Mas para não sermos invisíveis, temos que marcar algum ponto. Eu não estou a dizer para se fazer estantes, porque acho que aquilo é pronto, um epifenómeno que aconteceu Uhum. ali, e que não define a marca, não é? Que é muito mais que isso. Sim, mas que ainda por cima vendeu os tantos também, não é? Portanto, E que atingiu os acho que que até nos lá na vendas correu bem, não é? correu Para os bastante números bem. que estão a E acontecer. aí também é muito fácil. As pessoas às vezes estão à procura de estantes e pensam, então vou ter que comprar uma estante, vou ter que comprar uma estante. Há um anúncio do IKEA e provavelmente não se lembra das outras marcas porque é que ela fica muito em top of mind e portanto é isso Uhum. que reage, é por isso que se reage e depois tem esse impacto. Uhum. Mas as marcas têm muito isto das redes sociais e das críticas. hum, as marcas estão a começar a viver melhor com essa crítica ou continua a ser muito, Eu acho que as muito marcas, castrador, no fundo? eu acho que as marcas, e nós temos assistido e estamos a mudar outra vez um bocadinho o paradigma, e eu acho que isso é positivo, por exemplo, na reintrodução do humor na comunicação, porque na verdade publicidade é pedir-lhe assim 30 segundos, 1 minuto, 3 minutos que olhe para mim, do que é que eu tenho para dar em troca, divirta-me. A minha sócio-diretora criativa explica muito bem normalmente esse processo, não é? Essa interrupção às pessoas. E eu sinto que as marcas começam a voltar a ter um bocadinho mais vontade, portanto esperemos que Ainda aconteceu no final do ano passado também com a Control, um problema inverso à Estante, não foi, não é? Portanto tiveram que ou optaram depois por retirar. por retirar Por e pedir retirar. desculpa pelo anúncio que foi muito criticado. Mas é que eu, por exemplo, eu não estive de acordo com a crítica. Eu acho que fez com consciência, segue-se o caminho e explica-se a razão pela qual fez e a intenção. A intenção quando se fez a campanha do IKEA era mesmo uma intenção de falar do momento, não era vir bater no peito a dizer nós somos uns puristas, mas pronto, chamar a atenção através de uma graça para uma determinada temática. E também vamos ver, porque as marcas não vão poder estar o tempo todo ser as marcas das causas. As marcas têm que ter o seu propósito, não é? Uhum. Porque as pessoas já começam a ficar muito cansadas, não é? Nós chegamos ao Natal e só vemos campanhas com causas. E eu pergunto-me, elas estão a ter o mesmo impacto que tinham lá aqui há uns tempos? Não se tem que renovar na forma como chegam ao Natal e vêm com
com as causas das minorias, às vezes mais bem feitas, outras vezes mais mal feitas, ou da aceitação, etc. E às vezes até sem espaço próprio para o fazer. E portanto, Portanto, a história do propósito, das causas, de se tentar entrar num território eu acho soar falso um bocadinho, não é? pois, eu acho que o propósito tem que estar muito bem definido pela própria marca, como se fala hoje, dentro daquilo que é a visão que a marca tem para si próprio, e seguir e depois estar junto de causas que façam sentido dentro do seu propósito. Não é usarem das causas para tentar ter um propósito, porque isso depois não bota com o perdigota, como se diz em gíria. Ok. Voltando aqui ao nosso questionário. A agência ideal é aquela que? É aquela que atinge os KPIs. Na verdade, ser criativo, eu não sou criativo, mas trabalho com muitos criativos, é uma profissão tramada, porque são pessoas com alguma arte, ou para a escrita ou para o desenho, para transmitir, mas com uma grande pressão sobre as vendas. E todos os dias com papel em branco. Portanto, é um processo bastante complicado, mas nós não podemos esquecer que nós estamos a trabalhar para um objetivo, que é ou melhorar a imagem de uma determinada marca ou vender um determinado produto. E portanto temos que ser muito criativos para fazer esse trabalho. Portanto, uma agência criativa tem que atingir depois os objetivos, que é aumentei a relevância da minha marca junto dos meus consumidores e vendi os meus produtos e tenho o reconhecimento que me definia enquanto propósito para ter junto dos meus consumidores. Fizemos esse trabalho, estamos a fazer bem o nosso trabalho. Ok. Uma última questão, ainda no questionário. O cliente ideal é aquele que? Aquele que arrisca, que trabalha em conjunto connosco. Eu acredito mesmo que a relação entre uma agência e uma marca é uma relação de parceria estratégica. E portanto, e nós trabalhamos com muitos dados confidenciais, e portanto o grau de confiança que se cria e que se estabelece e os desafios que se estabelecem em conjunto são fundamentais para fazer um bom trabalho. Portanto, os clientes, quando escolhem uma agência, devem escolher exatamente com este pensamento. Eu vou trabalhar com aquela gente, por isso é que eu acho que, por exemplo, as- as- A química. os workshops e a química é fundamental. E portanto, quando escolhem uma agência, têm que ir de corpo aberto. E o mesmo com as agências. Têm que ir com a humildade suficiente para tentar perceber que quem conhece o negócio são os clientes. Nós nunca vamos conhecer com a profundidade, porque nós não vivemos 24 horas daqueles problemas e, portanto, ter uma vontade enorme de aspirar tudo o que é informação que podemos aspirar. Nós, na agência, por exemplo, fazemos, que eu acho que é uma boa prática, tentamos fazer 6 em 6 meses, ou pelo menos uma vez por ano, um workshop com os nossos clientes, trazendo pessoas de outras áreas que não da comunicação. Aquilo é uma manancial de insights, de coisas que nós, de visões que nem o marketing nem nós estamos, às vezes, a olhar com muita atenção. E, portanto, se conseguimos estabelecer esta relação com o cliente, conseguimos, ou um cliente com a agência, é o cliente, para mim, é o cliente ideal. É a relação ideal. Ok. António, muito obrigada por Muito ter vindo à obrigado. entrevista mais ele. Muito obrigado.